Escrituras. Josué 5:14. Deus desceu como um capitão, Israel foi protegido e posicionado. E Davi matou o leão, olhou suas experiências, logo derrotou Golias. Eu sou dessa linhagem, porque devo temer. Falarei a palavra com revelação, não me renderei até pisar nas cinzas do meu inimigo, até estar face a face com aquele que me guardou. Vestirei-me da armadura de Deus, vestirei-me do escudo da fé, confiando na espada do Espírito, orando com sinceridade. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas principados e potestades e autoridade nas trevas, mas aqui estou na verdade, firmado em meu absoluto, eu estou firmado em meu absoluto. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Estamos sim firmados nessa noite no nosso absoluto. Nós temos ouvido aquela mesma voz que falou com Lázaro e tirou ele da tumba. Essa mesma voz tem falado aos nossos corações. A cada momento nós temos sim preparado para esse grande dia, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Essa mesma voz tem falado a cada manhã, a cada dia, no nosso trabalho, nos nossos afazeres e principalmente aqui na casa do Senhor. Ele tem falado claramente em um lugar sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro ouviu uma voz, mesmo morto na tumba. E Samuel ouviu também, ainda sendo menino. Lemos sobre Paulo e Moisés, suas vidas foram mudadas. Eles ouviram a voz de Deus em um lugar sobrenatural, em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face e palavra celeste de luz, tem brilhado sobre a noiva, ó que reflexo
seja o nome do Senhor. Sim, estamos nessa noite no lugar sobrenatural. Estamos no lugar, sim, separado, escondido do mundo. Ele tem feito isso por mim e por ti. Estamos gratos a Ele essa noite por pertencermos a este corpo. Estamos no lugar, sim, separado de todas as coisas do mundo. Um lugar, sim, onde nós podemos ouvir a pura palavra e genuína palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Na escuridão da noite, Ele tem nos enviado essa luz. Aleluias. Na escuridão da noite, Deus enviou uma luz para nos vivificar pelo Filho que ressuscitou. Nossa tristeza foi embora, olhamos para aquele dia com olhos que veem em um lugar sobrenatural, em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face e palavra celeste de luz tem brilhado sobre a noiva. Oh, que reflexo de glória e graça. Oh, que reflexo de glória e graça. Em um lugar sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, vendo sua face e palavra celeste de luz tem brilhado sobre a noiva. Oh, que reflexo de glória e graça. Oh, que reflexo de glória e graça. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo reconhecemos, porque reconhecemos sim o nosso parente redentor. Isso é um milagre em nossas vidas. Esse será o último hino. Tu és o milagre em minha vida, Senhor.
estamos crendo por nossos amados, o restaurador da vida és tu. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Eles chegarão aqui, se só por ti. És o milagre, és o milagre em nossas Senhor, Ele que nos tem dado força para prosseguir. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos também saudar aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor Deus possa os abençoar da mesma forma que está nos abençoando aqui nesta noite. Vamos em pé, fazemos a oração, pedido de oração. Marcos Alberto Alves da Silva pede oração. Nilce Maria Rodrigues, por libertação. Antônio Joaquim Almeida Silva, também libertação. Paulo Felipe de Almeida, libertação. Gideon Frederico de Almeida. Arthur Fernandes, solução de problema. E Isaac Lacerda, também por solução de problema. Amém?
Vamos curvar as nossas cabeças e vamos rogar a Ele nesta noite. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus Cristo, com a liberdade que louvamos o Senhor, com a liberdade que entramos na presença do Senhor nesta noite. Isto não é algo nascido deste momento. Isto é algo que vem do cuidado especial do Senhor para com as nossas vidas, ó Pai. Este louvor não veio de um momento emocional. Este louvor veio de um crescimento nos dado, através da revelação da palavra do Senhor, dada-nos, ó Deus, nesses últimos dias. Por isso, Senhor, tudo quanto nós quisermos trazer aqui, todo o nosso português seria pequeno demais para agradecê-lo por tanta graça a nós disponibilizada neste tempo, Pai. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por nos dar esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela vida e por este ministério. Obrigado, Senhor, por cada palavra que temos recebido neste lugar, dada-nos, ó Deus, pela boca dos homens que o Senhor tem enviado neste lugar. Obrigado, Senhor. Sabemos que toda nossa vitória está em receber toda a palavra do Senhor. Por isso agradecemos ao Senhor. Não há nada que possamos fazer. Simplesmente, ó Deus, tome o nosso agradecimento. Tome o nosso agradecimento nesta noite. Te damos graças, 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 graças e mais graças. Louvado seja o teu nome. Deus, nesta inspiração que tem nos dado. Deus, nesta graça derramada em nossas vidas. Entendendo-nos, ó Deus, que a unção tem vindo até a nós, através do crescimento que Tu, ó Senhor, tem nos dado, através da palavra. Agora, Senhor, nós oramos a Ti, com todo o nosso agradecimento, com toda a nossa gratidão, com tudo que temos nesta noite para louvar o Teu nome. Queremos rogar por cada pedido de oração. Queremos rogar pela vida dessas pessoas, ó Pai, que talvez não tenham tido a mesma liberdade para adorar e chegar à presença do Senhor, porque estão vivendo um problema. O Senhor é o mesmo e não tem mudado. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Liberte-os, ó Deus. Tira, Senhor, a carga que talvez tenha trazido a tristeza a esses corações. Assim, ó Deus, alcance cada vida, alcance cada um deles, ó Deus, com a Tua infinita e bondosa misericórdia, trazendo alegria aos corações, ó Pai, através da libertação, da cura, através da solução do problema. Nós oramos ao Senhor convictos que nenhuma de nossas palavras foi jogada em vão, porque temos a revelação da palavra. Agora, pois, Senhor, toma uma vez mais o Teu servo. Toma uma vez mais o Teu servo, ó Pai. Abençoa, ó Deus, trazendo a unção, para que ele possa trazer a nós outros a palavra uma vez mais do Senhor. Deus, use, ó Deus, use-o. Dê-nos a unção para absorver toda esta palavra. Dê-nos a graça para estarmos recebendo tudo quanto o Senhor tem para nós nesta noite. Tomaremos o cuidado de ficarmos atentos. Tomaremos o cuidado de estar recebendo cada palavra. E com o amém selaremos que isto é o assim, diz o Senhor. Deus, toma o nosso pastor Vanderlei Vilaça. O abençoe. Dê a ele graça para trazer para nós a porção desta noite, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e cremos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite em nome de Jesus Cristo. Estamos felizes por estarmos de volta à casa de Deus. Vamos tomar as nossas Bíblias. São Mateus, capítulo 24.
somente crer, tudo é possível. Há um momento em que nós devemos crer na palavra de Deus, esse momento é agora. Porque nós temos percebido, eu diria assim, o desespero de Deus para nos fazer entender quem somos e o que nós podemos diante dele, né? Porque é hora da nossa saída daqui. Nós chegamos ao final da nossa história. Agora, nós não saímos daqui como derrotados, como fracassados, porque a promessa é ao que vencer. E uma das coisas que nos faz vencer é saber quem somos. Eu não me lembro onde, não sei se é uma mensagem, mas sei que eu vi alguém dizendo sobre um grupo de soldados que foram tomados como prisioneiros de guerra e esses soldados ficavam presos dentro de uma cela assim. E aquele exército que havia os prendido foi derrotado pelo exército dos que foram presos. Mas o capitão daquele exército lá fez de tudo para que os seus soldados impedissem que a notícia de vitória chegasse lá. Falou, mas por quê? Ele falou assim, se essa notícia chegar lá, eles se tornam muito mais fortes do que nós. Só pela notícia. Mas eles estão presos há muito tempo, mas alguns deles estão feridos. Falou assim, mas não deixe a notícia chegar lá, porque se chegar, o impacto é tão grande, nós vencemos. O nosso exército venceu. Ele falou assim, eles se levantarão contra nós e nós não daremos conta de segurá-los. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles receberam a notícia de que o exército deles havia vencido, eles conseguiram sair dali, vencer aquele grupo, aquele pelotão que estava os aprisionando. O que Satanás está fazendo hoje é exatamente isso. O grande serviço de Satanás é impedir que determinadas notícias cheguem até você. Porque quando nós temos a revelação de quem nós somos, do que foi feito para nós, quais são os nossos direitos, isso causa um impacto tão grande que aquele que te dominava, você passa a dominar agora. E que nessa noite nós possamos sair daqui dominando as coisas. Amém? São Mateus capítulo 24, verso 35 apenas. Diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nosso bondoso Deus e nosso Pai, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos outra vez, Pai, para ouvirmos a Tua palavra. A palavra do Senhor tem nos dado vida, porque ela é vida. Os nossos dias, o tempo está tirando de nós vida. Os nossos problemas tiram nossa força. E a única fonte que nós temos para nos refazer é a Tua palavra. O único lugar que há vida é em Ti, Senhor. Como disse Pedro ao Senhor, Senhor, para que iremos nós se só Tu tens palavras de vida eterna? E Deus, nós dizemos a mesma coisa. Só o Senhor tem essas palavras de vida eterna, das quais nós necessitamos continuamente, exclusivamente. Precisamos do Senhor, ó Deus. Agora, Pai, estar aqui e falar não quer dizer que nós vamos falar a Tua palavra. Mas quando o Senhor vem aqui e nos toma, então estas são as Tuas palavras. Não é apenas o fato de ler, não é apenas o fato de falar o nome do Senhor. Tem que ser o Senhor falando de si mesmo. E para isso nós nos entregamos ao Senhor, para que o Senhor nos tome, como orava o Teu profeta. Toma o Teu indigno servo agora, Senhor, e fale a Tua palavra. Deus, tira esse homem de cena, tira o raciocínio de cena, ó Deus, mas usa aquilo que te cabe usar. E que toda palavra que chegar ao coração de cada irmão e irmã seja a Tua palavra, Senhor.
e que ela possa causar o efeito para qual ela foi enviada a essa terra, que é transformar as nossas vidas de meros homens terrestres, naturais aqui, a seres celestiais, a homens e mulheres sobrenaturais, ó Pai, cidadão dos céus, preparados para sair dessa dimensão, agora mesmo, meu Deus. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Podeis assentar? O profeta irmão Brana, na mensagem O Sexto Selo, ele toma a escritura de São Mateus, capítulo 24, e ele diz: o próprio Cordeiro está pregando os selos aqui. É o próprio Senhor Jesus Cristo pregando a revelação dos selos antes que eles fossem mostrados em símbolos. Porque é escrito os evangelhos bem antes de João escrever o Apocalipse. Então, antes deles terem sido mostrados a João, o Senhor Jesus Cristo já havia pregado os selos. É o Cordeiro quem abre os selos. E aí o profeta vai tomando cada versículo e encaixando com cada acontecimento de Apocalipse. Quando ele chega, então ele prega todos os 6 selos, e quando chega ao 7º selo, ele conta uma parábola. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Todas estas coisas que ele pregou aqui, que foram reveladas dentro da abertura dos selos, ele disse: não hão de passar. Os céus e a terra podem passar, mas isso aqui não pode passar. Estas coisas não podem deixar de acontecer, estas coisas não podem ser atropeladas, porque foi palavra de Jesus Cristo carimbada com uma promessa: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, ele havia dito que uma geração que visse essa figueira brotar, ela não passaria sem que essas coisas acontecessem, sem que viesse o tempo da luz, sem que ele viesse à porta, sem que este verão acontecesse. E aí nós observamos que Israel era então a figueira que deveria brotar ramos e folhas. Ele, quando se tornava nação, então logo estaria próximo o verão. E esse verão era a vinda do sol, era a vinda do Filho, era o Senhor Jesus Cristo retornando em plenitude à terra. Uma geração são 40 anos, e 40 anos terminaria em 1988. E alguém hoje poderia dizer: passou-se uma geração e não aconteceu. Passou por cima, mas aconteceu e os homens não viram. Porque aquele verão veio. Porque uma semente, ela não pode amadurecer e nem ser colhida sem que ela tenha um tempo de sol. Nem pode um dia apenas de sol amadurecer aquela semente. Não poderia ser um dia apenas a vinda do sol e amadurecer e ela está pronta. Seria um tempo, seria um período inteiro de sol sobre a semente, e o sol veio. A luz brilhou, a palavra não passou. Exatamente no tempo em que Israel estava voltando para a sua casa, que os judeus estavam voltando para Israel, naquele exato momento o anjo do Senhor estava dentro da caverna com o profeta, tirando o sol de dentro da caverna. O mensageiro do sol, o mensageiro da luz estava saindo para trazer um período de verão para a igreja. Um período de amadurecimento para a mensagem. Muitas coisas ainda estão acontecendo e acontecerão. Mas o sol veio. Mas Deus cumpriu a sua palavra e nós estamos vivendo agora
os últimos raios de sol. Porque a semente está no seu ponto. E por isso eu disse, Deus está tentando. Eu até usei a expressão, Deus está desesperado para fazer com que a igreja entenda quem ela é. Por quê? Porque essa igreja hoje, ela tem que ser exatamente como a semente que foi plantada. E a semente que foi plantada era Cristo. Essa igreja hoje deve tornar-se Cristo. E por isso nós estamos vivendo os últimos momentos, mas Deus está abreviando esse tempo para que nós possamos entender. Porque, irmãos, pode ser que nós não vivamos aqui nessa terra como verdadeiros Cristos por muito tempo, mas ainda que seja por um instante, nós seremos tal como Ele é. Por quê? Porque para sair da terra tem que ter vindo de cima. Só volta para o céu aquele que veio do céu. Só consegue voltar para Deus aquele que veio de Deus. E nós só conseguimos voltar para Deus quando nós recebemos a vida de Deus em nós. Quando o Espírito Santo vem e nos toma plenamente, então nós temos absoluta condição de voltar a Deus. Ninguém voltará a Deus como um humano qualquer, com os nossos erros, com as nossas concepções, com a maneira em que nós estamos ainda vivendo. Mas a palavra está nos transformando através da renovação do nosso entendimento. E cada dia que você vem ao culto, você sai daqui um pouco mais transformado. Você sai um pouco mais mudado. Mas eu não senti nenhuma sensação, não é por sensação, não é por ter sentido nada, é por sua palavra, e a fé na palavra irá te transformar e te colocará na posição que você deve estar. Se você vier ao culto e disser assim, eu não senti nada hoje, não interessa sentir, interessa crer, interessa saber que Ele está aqui. Por que o Senhor pode dizer que Ele está aqui? Porque Ele disse, e Ele não é homem para mentir, disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria ali. Todos os nossos cultos Ele tem estado aqui, e Ele nunca vai a um lugar à toa, Ele sempre cumpre o que deve fazer. Ele mantém sua palavra. Aonde Deus está, o mal tem que sair, e o mal nós consideramos como mal, a enfermidade, o pecado, os arrazoamentos, a nossa própria carne, tudo, aonde Jesus está e se manifesta, todas estas coisas vão saindo de nós. Você pode ir embora para a sua casa sem sentir alguma coisa, mas vá crendo, alguma coisa do meu ser humano ficou para trás. Alguma coisa da minha natureza natural, da minha natureza humana, herdada da minha família, ficou para trás hoje. Por quê? Porque hoje eu entendi um pouco mais que eu posso dominar aquela natureza. Veja o que o profeta disse. Ele disse assim, nós não podemos basear a nossa salvação em cima de oração. Oh, como nós temos amado os nossos cultos de oração. E como é necessário orar todos os dias. Mas a nossa salvação não está baseada em oração. Porque se assim fosse, nós temos denominações que oram constantemente. Nós temos religiões, você pode olhar os muçulmanos, todo dia, num determinado horário, eles vão lá para o templo e ajoelham nos seus tapetes e dizem, ó Deus, elimine Israel. Deus não dá nem ideia para aquilo. A grande oração deles é tira Israel de cena. E não pode, porque Deus abençoou Israel. O mundo inteiro pode passar a orar e tentar mudar aquilo que Deus jamais irá mudar. É oração, mas ela não tem base. Por isso o profeta diz, a nossa salvação não está baseada na oração. Por mais bom que isso pareça, que possa ser, não podemos basear a salvação em cima de oração. Porque se fosse assim, maometanos são salvos, budistas são salvos, pagãos são salvos. Por isso não pode ser baseada em oração e nem pode ser baseada em experiência. Hoje eu vou na igreja, eu quero ter uma experiência. Não é isso. Não é isso que te faz salvo.
Porque às vezes você tem uma experiência na mensagem Eventos Modernos, e você às vezes tem uma experiência com o genuíno Espírito Santo e não é salvo. O jovem rico, ele teve uma experiência com a vida eterna. Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Já faço isso desde menino. Mas te falta uma coisa. Vai, vende o que tem, vem e segue-me. Todos nós olhamos para que a coisa que faltava a ele é vender o que ele tinha. Na verdade, era seguir a vida eterna, porque ali estava a vida eterna. Jesus era a própria vida eterna. Falou, vai, larga para trás as outras coisas, tudo que tem e vem e segue-me. Ele era a vida eterna. O jovem rico estava tendo uma experiência de vida eterna. Pedro viu isso. Vocês não querem ir também? Para que iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Pedro viu isso e jamais se foi. E foi atrás de Jesus. O jovem rico estava diante daquela vida eterna, teve a experiência com a vida eterna, conversou com a vida eterna, soube coisas da vida eterna e não foi salvo. Então o irmão Brana diz, não é por uma experiência. Aí ele disse, a salvação não está baseada na experiência, porque as pessoas podem ter qualquer tipo de experiência. Você deve se lembrar de quantas pessoas tiveram experiências aqui com o Espírito Santo e não estão aqui. Às vezes você diz assim, ó Deus, dá-me uma experiência. Senhor, eu vou para esse culto e dá-me uma experiência. Não, Senhor, fala comigo. Abre os meus olhos para eu ver. Abre meu entendimento, eu preciso entender o que o Senhor está fazendo. Senhor, eu não quero simplesmente dizer assim, Deus esteve lá. Todo mundo sabe que Deus esteve. Pelo mover daquele culto, pela presença, alguém liga e diz, oh, mas aquele culto estava maravilhoso. Nós nem queríamos sair daquela igreja. Não é isso, eu nem deixei Deus sair de mim. Porque estava tão maravilhoso que eu levei para casa aquela presença gloriosa de Deus. Os maometanos têm experiência, os budistas têm experiência, e cada religião diferente tem experiência. E nem a salvação pode ser baseada em jejum, em oração, em experiências, em sensações ou em sinceridade. Eu sou sincero no que eu creio. Não adianta ser sincero crendo numa coisa errada. Deus não vai salvar ninguém por sinceridade. O quanto a pessoa estiver sincera, mas ela estando errada, ela irá para o inferno sinceramente. Ela está sinceramente errada. Não, mas aquela pessoa é sincera. Deus não está observando sinceridade de ninguém, não está observando quantidade de jejum ou oração, não está observando experiências. Às vezes, nós já nos sentimos tão frustrados porque o irmão fulano, aquela pessoa tal, teve tanta experiência. E depois, no final, mostrou que não teve nada. Porque teve experiência, contou tantas coisas e ele foi, eu fiquei. Foi-se embora. Mas do que valeu aquela experiência? Eu me lembro de nós estarmos orando e aí um irmão vir e dizer assim, eu acabei de ver a coluna de fogo. E nós éramos meninos novos ainda, eu e um outro irmão ficamos desesperados, dizendo, oh meu Deus, eu queria ver a coluna de fogo, E nós ficamos frustrados, porque estávamos ali orando há tanto tempo e jejuando, e o irmão viu a coluna de fogo. O irmão arrumou mulheres, foi embora, e nós que não vimos a coluna de fogo, temos a coluna de fogo dentro de nós. Foi uma experiência? Foi. Pode ter sido a coluna de fogo? Pode, porque as pessoas que estavam com Paulo também viram aquilo. Mas somente Paulo ouviu a voz, somente Paulo ficou com a palavra.
O grande segredo, a grande ação de Deus não é a oração, não é a sensação, não é a experiência, é a palavra. O que foi que saiu daquela coluna de fogo? A coluna de fogo veio e Paulo viu. Os homens que estavam com ele viram também, mas só Paulo ouviu a voz. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré. Olha que revelação maravilhosa que Paulo teve ali. No Rio Ohio, em 1933, as pessoas desmaiaram. Todo mundo viu aquela luz. Mas havia só um homem ali dentro do rio e uma mocinha de 14 anos do lado de fora do rio que ouviram a voz. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, eu envio tu com a tua mensagem que precursará a minha segunda vinda. No outro dia, os jornais noticiaram: evangelista recebe uma visita de um ser sobrenatural. E o que o ser sobrenatural falou? Ninguém sabia. Pessoas desmaiaram. Eu tive uma experiência com Deus na beira do rio, tão grande que eu desmaiei. E o que falou? Não sei. Não é importante ver nada. Não é importante sentir nada. É importante ouvir. Sempre tem uma voz. E é a minha palavra que não há de passar. A palavra é que não pode passar, a experiência passa. Porque se você abrir a internet, você procura as pessoas foram curadas pelo profeta Irmão Branham. Existe um testemunho de uma senhora dizendo: eu estive na reunião e ele disse que eu teria uma filha. Aqui está a minha filha. Ela está de cabelos cortados, de calça comprida, de roupa de homem. Mas o que mais disse aquela experiência? Só que a senhora teria um filho, a senhora foi abençoada, a senhora teve algo da parte de Deus. Mas e o Deus que fez isso? E o Deus que realizou esse milagre? O que a senhora sabe dele? Aonde está ele hoje? Havia uma mensagem por trás daquele sinal que a senhora não percebeu? Deus não faz nada aqui e nunca fez na história sem que houvesse um propósito. Tudo que Deus fizer aqui, há um propósito maior. Quando Deus estiver abençoando em culto e você sentindo a presença de Deus, tem um propósito por trás daquilo. Existe uma voz de Deus atrás de toda grande emoção, de toda grande manifestação de Deus. E se nós não captarmos a voz por detrás, nós perecemos. Qual o ponto máximo daquela mensagem? Por que Deus fez tudo aquilo? Às vezes, Deus vai trabalhar conosco durante 2 horas de pregação e vai falar uma palavra que seria a sua vitória. Mas nós nos envolvemos com a sensação. Eu ouvi, muitas pessoas já comentaram comigo e disseram: que culto bom domingo. Aquela gotinha foi o máximo. Não foi, não. O máximo foi: perdoa seu inimigo. Porque senão o resto não valeu nada. Era só para sensibilizar você, para que quando você chegasse diante daquela palavra dura, você fizesse. O ponto mais maravilhoso, a sensação maravilhosa foi aquela. Mas a mensagem era aquela última frase. Porque a nossa salvação não está baseada em sensação, em sinceridade, em emoção. Está baseado na palavra. Muitas pessoas dizem, isso não faz nenhuma diferença no que eu acredito, contanto que eu seja sincero no que eu acredito. Se for assim, o maometano é salvo. O budista é salvo, todo o restante deles, os pagãos são salvos.
Pois eu vos digo que eles podem nos superar quando se trata de oração, jejuns e sensações e assim por diante. Eles podem nos superar. E a salvação não pertence, ou não é baseada em qualquer outra coisa além da palavra de Deus. Deus tem dito isso. A salvação não pode ser baseada em alguma igreja ou algum credo, em nada mais exceto na palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão perfeita que nenhum pingo disso nunca vai falhar. Todos os céus falharão, a terra irá falhar. E João disse na ilha de Patmos, eu vi um novo céu, foi necessário vir um novo céu, é necessário vir uma nova terra, mas não é necessário vir uma nova palavra, porque a palavra permanece para sempre a mesma. Ela não pode falhar, nem um pingo disso pode mudar. Por isso, quando você ver alguma coisa bem sensacional, compare com a palavra. Se aquilo não tiver baseado 100% na palavra, é mentira. Porque a grande mentira, disse o profeta, ela tinha 99% de verdade. Por isso, mas aí as pessoas falham, porque elas não estudam a palavra. Por que se crê em qualquer coisa? Porque não sabe qual é a base. E a base é a palavra. A base é a Bíblia Sagrada. Haverão grandes sensações, haverão grandes manifestações, sim, e nos últimos dias será, e seria tão parecido que, se possível fosse, enganaria até o escolhido. Por que é que o escolhido não pode ser enganado? Porque o escolhido está sempre baseado no assim diz o Senhor. Eu quero que vocês percebam a imprudência desses chamados profetas. Eles podem ter tido uma pequena banda tocando, eles podem ter jejuado alguns dias, está tudo bem, nada contra isso. Eles podem ter tido uma reunião de oração, e Deus sabe que precisamos disso. Mas quando chegaram à reunião de oração e tudo mais, eles tiveram uma revelação. E 400 deles, todos em um mesmo consenso, saíram e disseram, vá, suba, Deus está contigo e você a tomará. Está falando de Acabe com Josafá, da sua aliança, consulta que eles fizeram com os profetas. Observe. E os profetas todos disseram a uma voz, vá, suba, Deus está contigo e você a tomará. A revelação deles não combinava com a palavra de Deus, mas eles acreditavam de qualquer maneira. Assim, o jejum, a oração, a fantasia, seja o que for, se isso não está em harmonia com a palavra de Deus, esqueça. Esqueça. Porque nós, como pregadores, temos habilidades. Nós temos habilidade para fazer você chorar. Nós temos habilidade para fazer você se emocionar. Nós sabemos fazer isso. Naturalmente, nós conseguimos lá em casa fazer uma redação maravilhosa e chegar aqui e trazer aquela redação de palavras bonitas e fantásticas e você chorar e a sua emoção achar que aquilo é correto. Mas o irmão Brana disse assim, você não é obrigado a crer no que eu te digo, você tem uma Bíblia. Você não é obrigado a crer em uma sensação. Vocês têm Bíblias e têm mensagem. Se você for enganado, é culpa sua, porque Deus trouxe sua palavra para não te deixar ser enganado. Mas posso te fazer uma pergunta? Você tem estado em companheirismo com a palavra? 400 profetas profetizando a mesma coisa, tendo recebido uma sensação e tendo recebido uma visita, uma unção sobrenatural.
E aí Josafá, irmão Brana, disse, embora ele fosse um crente fora do seu lugar, ele disse assim, está parecendo muito errado. Não tem mais um? Ele disse, tem um, mas esse um é terrível. Eu disse, vamos escutar esse um, vamos dar atenção um pouquinho para esse um. E aí quando eles vieram, mandaram lá, vai lá, os mensageiros vão chamar Micaías. Quando chegou em Micaías, disseram, Micaías, o rei mandou te chamar. Olha que coisa boa, olha que oportunidade dele se tornar um profeta conceituado. Aí ele disse, pois não, eu irei. Diz, vá, mas diga o que os outros já disseram. Ele falou, isso eu não garanto. Você vai e concorda com o que todo mundo está pregando, isso eu não garanto. Se eu não vir o profeta dizer, se Deus não falar comigo, eu não garanto. Mas pode ser que não te deixem pregar mais, mas o que eu estou por fazer? Vai e concorde com todo mundo. Disse, não. Eu vou, e vou profetizar, mas somente aquilo que o Senhor me disser. Somente aquilo que eu tiver base para dizer. Porque aquilo que eu achar não conta. Aquilo que eu penso não conta. Aquilo que eu tive experiência não conta. Conta aquilo que está escrito. Porque Jesus garantiu que estava escrito. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Estas coisas deverão acontecer. A revelação deles não combinava com a palavra de Deus, mas eles acreditaram de qualquer maneira. Assim, o jejum, a oração, a fantasia, seja o que for, se isso não está em harmonia com a palavra de Deus, esqueça. Eles fizeram jejum, oração, sem dúvida, mas eles eram cavalheiros, todos eles homens finos, verdadeiros religiosos, cultos, mas havia algo que deixaram de fora. Eles nunca fizeram isso intencionalmente. Eles eram sinceros, eles não tinham desejo nenhum de dar uma profecia errada para o rei. Mas o que eles não tinham é discernimento de espírito. Porque foi um espírito. Depois Micaías falou com eles. Micaías veio e disse, vá, suba. Quando falou para subir, o rei falou, todo mundo falou, não, Micaías, você falou igual nós. Falou, espera, eu não acabei. Pode subir, porque ninguém te segura de subir. Pode fazer, porque ninguém te segura de fazer. Às vezes fala, não faça. Faça, pode fazer, mas tem uma coisa, eu vi Israel como ovelha sem pastor. Você está querendo dizer que o rei vai morrer? Eu vi Israel sem pastor, não quero dizer nada. Só quero dizer aquilo que eu vi. Mas um profeta ver não significa muita coisa para as pessoas. Deus tem colocado ministérios, como aquele vigia em cima da torre, lá no muro. E ele fica lá em cima. O que você está fazendo aí o dia inteiro à toa? Estou à toa não, estou observando se vem alguma coisa. Se vem alguma coisa, eu sou obrigado a virar para trás e tocar uma buzina. Não interessa se você gosta de ouvir a buzina ou não. Se for perigo, eu vou tocar a buzina de perigo. Ele estava lá e ele era obrigado, porque se ele desse sonido incerto, ele era penalizado por aquilo. O pastor está aqui e é obrigado a dizer para você, vá lá, mas você vai voltar destruído. Olha que você não volte. Só que não tem muito valor para os fronteiriços. Porque Acabe era um crente fronteiriço. Ele era parte dos filhos de Deus, fronteiriço. Micaías disse, se você for, você vai morrer lá. Falou, Micaías, eu vou te prender quando eu voltar. Aí nós acertamos. Ele falou, se você voltar, não foi Deus que falou comigo. Tudo bem, vá, mas se você voltar, não foi Deus que falou comigo.
E aí o profeta veio e bateu nele e falou, e tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês também. Quando vocês estavam em reunião, em jejum e oração, Deus tinha um propósito de enganar vocês, mas não havia nenhum espírito enganador lá, e ele falou, quem irá por nós? Quem enganará Acabe? Sabe o que aconteceu? Era o profeta mostrando o mundo espiritual. E irmão Branham mostra que enquanto nós estamos aqui, há um mundo espiritual e coisas estão acontecendo nesse mundo espiritual para fazer com que você não chegue aonde você precisa chegar. Mas há coisas também acontecendo lá para você saber exatamente o que Deus tem determinado para a sua vida. E a única coisa que Deus precisa é de um homem que esteja em sintonia com esse mundo e com aquele mundo. E que ele pode ir lá dentro daquele mundo e trazer coisas de lá e dizer para você, é dessa maneira, assim diz o Senhor. Micaías estava em sintonia com aquele mundo sobrenatural. Falou, eu vou contar para vocês o que estava acontecendo do outro lado lá. Quando vocês estavam orando. Assim, subiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse assim, eu vou lá, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Você jamais conseguiria convencer um profeta daquele que não era verdade. Porque ele teve uma experiência com um espírito. Só não sabia que espírito que era. Se ele estivesse em harmonia com a palavra de Deus, e aí eu disse domingo, não é só a palavra escrita, é a palavra viva. Porque a palavra viva, Elias, daquele dia, tinha dito, os cães irão comer, lamber o sangue de Acabe. Hein? Como é que eles podiam agora dar uma profecia de vitória para ele? Como é que lambe? Ele podia sentar e falar, vai lamber o sangue. Ou então ele, por certo, vai ser ferido. Ferido, vai cair em algum lugar. Quem sabe no carro de guerra de Acabe? Não vai, não. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia de Deus estava escrita. Aí você diria, mas não existia Bíblia, mas existia Elias. Ele era a Bíblia. Ele era a palavra de Deus para aquele dia. Só que eles passaram por cima. Se um profeta vem e fala uma coisa e o outro fala outra coisa, um dos dois está errado. Porque o espírito que usa os profetas é o mesmo. Pode ter 200 anos que esse profeta falou, o outro virá e falará exatamente a mesma coisa. Por isso você não pode trazer uma mensagem diferente, que não combine com 100% do resto dela. Alguém está errado. Micaías disse, não vá. Eu vou sim, Micaías, e quando eu voltar a gente acerta. Tudo bem, vai lá. Vai lá. Vai atrás de uma vitória. Se você não pode ter vitória, pela palavra de Deus você não terá por mais nada. Pelo que Deus te disse. Mas veja, o profeta disse, ele disse, agora, coloque e ajuste os seus coletes à prova de bala. Por quê, irmão? Porque eu vou dar tiro agora. Não é uma coisa estranha que Deus enviará uma verdade a um povo, e apesar de toda a pregação que você até poderia ficar rouco e desfalecer, as pessoas vão mergulhar direto, estrada abaixo, através de algum tipo de fanatismo fantástico. Em vez de permanecer com a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, eles foram ordenados desde antes para esta condenação. Saíram de nós porque não eram de nós. Paulo disse, depois da minha partida, lobos cruéis, homens de seus próprios grupos, levantarão e dirão coisas perversas. Ele disse, se um anjo do céu vos anunciar qualquer outra coisa além do que vos tenho ensinado, seja anátema.
Se você acha que isso é suficiente, não, isso não é suficiente, porque não foi suficiente quando Micaías falou. Não foi suficiente quando Samuel falou. Samuel, nós queremos um rei. Como assim? Nós queremos um rei. Por quê? Porque as outras nações têm rei. Gente, vocês têm mais do que isso. Vocês têm Deus dirigindo vocês todos os dias. Vocês têm profecias. Vocês economicamente estão bem. Está tudo correto. Vocês têm sacerdócio. Vocês têm profeta. Vocês têm reinado. Eles dizem, não tem problema, nós queremos um rei. Aí ele foi consultar Deus. Deus falou assim, não, dá a eles. Cuidado com o que você quer. Cuidado com o que você deseja, além da palavra. Irmãos, o nosso maior desejo aqui é a palavra. É a palavra. Não importa se sejamos ricos ou pobres. A palavra é nosso maior desejo. Nossa conquista é pela palavra. Nossa batalha é pela palavra. Nela você terá todas as coisas. Nela Deus suprirá todas as suas necessidades. Nela Deus concederá até desejos do seu coração. Agora, fora dela, você prosperará muito mais. Se não for filho. Ah, não, nós vamos ter problema. Às vezes não. Às vezes não. Porque não são estas coisas, essas sensações que nos vindicam. Porque se você for olhar assim, qual que é a glória do ministério de João Batista? Para ele. Para nós hoje é uma maravilha. João foi o Elias que havia de vir. Mas para ele ele não foi senão um frustrado. Anunciei, mostrei Jesus, vi Jesus chegar, indiquei ele. Ele não deu bola para mim, nós só conversamos um dia. Senhor, eu careço de vir a ti, tu vens a mim. João, convém cumprir toda a Escritura. Foi só essa conversa que eles tiveram. Batizou Jesus, Jesus virou as costas, saiu, foi fazer o que tinha que fazer. Jesus prenderam o João. Você não vai visitar o João? Eu tenho um culto hoje, eu tenho isso hoje, eu tenho aquilo. Senhor, o negócio por lado do João não está bom. João mandou, nós somos discípulos de João, mandou nós aqui. O que João quer? Quer saber se o Senhor é mesmo o que havia de vir ou devemos esperar outro. Vai e diga a João que os coxos andam, os cegos veem, e o evangelho é pregado aos pobres. Senhor, João não mandou saber isso. João conhece a Escritura. Quando vocês disserem essas palavras para ele saberá exatamente o que está acontecendo. Não há Escritura depois, mas eu creio que quando eles chegaram e disseram, João, os coxos andam, os cegos veem, o evangelho é pregado aos pobres. João deve ter feito assim. Lá dentro da cadeia, glória a Deus! Nossa, o nosso pastor é louco! As coisas estão dando tudo errado ao lado dele e ele está regozijando. É porque é isso que ele estava esperando. Porque ele tinha a revelação da palavra. Oh, meu Deus! As notícias não assustam, porque é exatamente isso que estava escrito nos últimos dias. Claro que algumas coisas, puxa, mas depois você diz assim, mas era isso, agora eu tenho certeza que é o último dia. Oh, aleluias. Deus, mas estas palavras não podem passar. Eu quero só ler uns parágrafos
na mensagem perguntas e respostas. Você deve ficar com a palavra de Deus. Amém? O profeta irmão Brana, ele disse uma coisa, ele diz assim, se nunca tivesse existido pecado, seus atributos nunca teriam sido de um Salvador. Por que nós estamos vivendo dias com tantas coisas maravilhosas e tem tantas coisas ainda acontecendo em nós mesmos? Ele falou, se nunca tivesse existido pecado, seus atributos nunca teriam sido de um Salvador. Teria que existir um pecador para que ele pudesse ser um Salvador. Teria que ter um homem doente para que ele pudesse ser um curador. Amém? Aí está. Tinha que ser dessa forma. Mas se vocês tivessem recebido mesmo a palavra, não haveria. Fulano está doente. Tinha que ser dessa forma. Tinha que ser dessa forma. Foi Deus que viu isso e pré-ordenou tudo. Mas tem uma coisa. O diabo sequer está na competição. Ele não é nada mais do que um toco jogado na beira da estrada que Deus usa para trazer os filhos a si, clamando, Abba, Pai. Não é de admirar naquele dia como os anjos vão cantar. Quando estivermos cantando a história da redenção, os anjos vão abaixar a cabeça, não sabendo do que estamos falando. Oh, meu Deus! Claro, eles nunca tiveram perdidos. Eles não sabem o que é isso. Se nunca houvesse acontecido nada na sua vida, você jamais daria valor a essa palavra. Mesmo você que já foi de uma denominação, graças a Deus, agora eu sei o que é a palavra. Você perdeu tanto tempo, perdeu não, lá Deus estava me fazendo valorizar o que viria. Aleluias! Eles não sabem do que estamos falando, claro, eles nunca estiveram perdidos, eles não sabem o que é isso. Eles não compreendem quão felizes nos sentimos, que uma vez éramos pecadores e separados de Deus, sem esperança, sem misericórdia, sem Deus num mundo de corrupção, morrendo, indo para o inferno do diabo. E Deus se inclinou e nos apanhou e nos redimiu. Agora olha isso aqui. E agora estamos acima dos anjos. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Isso é palavra de Deus? Então isso agora começa a tirar seus complexos. O céu pode cair do lugar dele, não sei se ele está firmado em alguma coisa. A terra pode sair do seu eixo. Mas você não pode descer dessa posição de estar acima dos anjos. Por isso você tem que estar baseado na palavra. E agora estamos acima dos anjos, agora mesmo. O que é isso? Um anjo é um servo, nós somos filhos e filhas. Qual é mais conceituado, seu servo ou seu filho ou filha? Oh, que coisa! Veja isso aqui. A oração de um santo vai 1 milhão de vezes mais alto do que a de um anjo. Sim, Senhor, porque ele é um filho. Oh, ufa, isso é certo. Meu irmão e irmã, eu creio que deste lado da eternidade nós não vamos conseguir nos dar conta do que somos. A posição em que você está e onde Deus te colocou. Vocês, pessoas cheias do Espírito Santo. Vocês são filhos de Deus. Ora, um anjo é só um servo, você é um filho. Um anjo apenas pode lhe trazer uma mensagem, mas você tem que agir. Você é o ator da cena, você é um filho.
Os anjos são servos para trazer a você a mensagem e dizer: eu trouxe essa mensagem para você, faça assim, assim. Isso é vindo do Pai, e eu trago a você, isso é tudo. Vocês são filhas de Deus, e Ele nos predestinou. Observe agora por um minuto, como também nos elegeu nele. Nós não escolhemos isso. Como poderia escolhê-lo 400 bilhões e bilhões e trilhões de anos antes, atrás? Como eu poderia ter escolhido ele? Mas ele me escolheu. Ele te escolheu. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Como é que eu posso saber se isto aí sou eu? É quando ele te dá o Espírito Santo. Veja isso aqui, irmãos, sem entrar na parte doutrinária. Quantos leram lá em Deuteronômio, capítulo 1, quando os espias foram lá experimentar as coisas de Canaã, sabendo que Canaã não é um tipo do milênio? Quantos aqui sabem disso? O milênio não é um tipo do milênio, Canaã. Porque eles tiveram guerras, brigas, mortes e tudo mais em Canaã. Canaã tipifica o Espírito Santo. O Egito é o mundo de onde eles saíram. O deserto é onde eles foram santificados, tirados da igreja. Canaã é onde eles se estabeleceram com o Espírito Santo, porque eles ainda tinham guerras. Se você não crê que há guerras, receba o Espírito Santo então. O que você está fazendo? O que eles fizeram em Canaã? Eles estavam possuindo os seus direitos. Glória! Estavam possuindo os seus direitos. Eles não podiam possuir os seus direitos enquanto não chegassem a Canaã. Eles não possuíam nada no deserto. O Espírito Santo, Canaã é o Espírito Santo, não é? Então, enquanto você não tiver o Espírito Santo, você não tem direito nenhum. Nenhum direito. Então, quando eles chegaram em Canaã, aí sim eles tiveram direito. E nós temos direitos. Quando você recebe o Espírito Santo, você entra em Canaã. Mas você tem que lutar por isso. Por cada centímetro de chão, você vai ter que lutar por isso. Sim, 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 senhor. Esta é a razão porque as pessoas vêm e dizem: irmão Breno, ore por mim hoje, vem. Uma vez que você entrou em Canaã, irmão, você reconhece de onde você é. Observe a oração começar as coisas bem ali agora. Sim, Senhor. Ele disse: olha aqui, Satanás, isso é meu, eu sou possuidor disso. Deus disse assim: sai do meu terreno. Seu terreno, Satanás disse. Sim, eu tenho a escritura dele. Saia, você sabe? Eu vou notificá-lo sob a direção do Espírito Santo. Ele sai, com certeza, ele tem que sair. Veja isso aqui, irmão, só para você, por isso eu disse que a palavra vai nos transformando. Você entra como alguém dominado e você sai como alguém que está dominando. Eu estava com um problema. São Paulo disse: transformai-vos, não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer ver uma coisa que nós nos conformamos? É que época de frio é época de ter gripe. Está gripado? Não, mas é época. Você está conformado então com o mundo? Época de calor é tempo de ter o quê? Época de calor é tempo de pressão alta. E você está conformado com isso? Estou. Essa época nossa de grandes problemas é tempo disso, é tempo daquilo, é tempo daquilo outro. A irmã Brana falou assim: se você tem o Espírito Santo, você fala: esse terreno é meu. Irmão, você tem direitos. Pessoas cheias do Espírito Santo, sua oração vai 1 milhão de vezes mais alto do que a de um anjo. Tem alguém que tem o Espírito Santo aí?
Por que estar conformado, então, com a ação de Satanás na sua vida? Não é ser transformado? Não é o que o profeta diz, aquele elefante, aquele grande elefante é puxado por um macaquinho? Põe uma cordinha, quem sabe uma linha naquela tromba dele que é capaz de levantar uma árvore inteira e o macaco sai puxando ele assim. Oh, se ele soubesse quem ele é, se ele entendesse a força que ele tem. O profeta irmão Brana, ele não prega mistério só nos selos, só nas eras, só em Cristo, mistério de Deus revelado. Todas as vezes que ele sobe ao púlpito, ele solta uma pepita. E ele mandou dizer para você que você tem direitos. Você que recebeu o Espírito Santo tem direitos. E você pode usar seus direitos hoje. Oh, isso nos daria um culto de curas. O que você não pode é orar sobre uma coisa que não tem base na palavra. Mas se existe uma base bíblica, é uma promessa, essa promessa é sua. Você tem direito na promessa. Mas eu não posso usar da promessa para você. Você tem que ir lá e dizer, isso é meu. Eu quero usar essa noite. Oh, meu Deus! Na mensagem Companheirismo através de redenção, a partir do parágrafo 157, o irmão Brana mostra Jó agindo com a família dele. Ele falou assim, quando os filhos dele saíam para poder ir por uma festa, convidava os vizinhos, ao invés de os meninos chegarem e ele pegar os meninos e arrebentar ele no porrete, ele pegava um cordeiro e arrebentava o cordeiro por eles. Sacrificava o cordeiro por eles, dizia, Deus, eu não sei, pode ser que lá eles pequem. Sabe o que Satanás faz? Satanás vai te levar ao pecado. Por quê? Porque Satanás não pode nos cobrar nada, não pode fazer nada conosco. O diabo não tem nenhuma ação contra nós. Ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele faz você transgredir a lei de Deus, porque ele sabe que Deus tem ação contra você. O que você precisa entender então? Eu fui empurrado. Aqui havia um irmão entre nós. Nós éramos jovens juntos e depois ele acabou se envolvendo e um dia ele matou uma pessoa. E aí ele disse assim, a hora que eu atirei no homem, o diabo saiu de mim. Ele se sentou lá junto com o homem morto, ficou esperando a polícia. O diabo saiu dele. Falou assim, eu sou cristão, eu fiz isso. Ele sentou lá e ficou aguardando. A polícia veio, prendeu ele. Depois o meu pai foi visitar e falou, pastor Zé, o diabo saiu de mim naquele momento, eu vi o que eu tinha feito. Só que aí não é o diabo mais, porque agora esse homem é um transgressor da lei de Deus. E a lei de Deus não pode ser transgredida, foi o que Balaão fez. Balaão foi lá e, vamos tentar amaldiçoar, não conseguiram amaldiçoar. Ele falou, tem um jeito, é fazer eles transgredir a palavra de Deus. Vamos fazer festa. Fez festa, eles transgrediu, aí Deus veio e abriu a terra, consumiu 23 mil. Jó sabia disso, sabe o que Jó fazia? Jó não ia lá lutar contra o diabo, Jó ia aplacar Deus. Ele não ia lá lutar contra o diabo. Ele sacrificava e dizia, Deus, se porventura eles fizerem errado, Satanás conseguir levar eles, não derrama a ira, não, derrama a ira nesse cordeiro. Os filhos de Jó nunca foram atingidos. Você diria assim, eles morreram todos. Por que Deus devolve tudo em dobro e não dá dobro de filhos? Jó não perdeu os seus. Aí o profeta diz assim, hoje nós não matamos cordeiro, mas nós fazemos sacrifício dos nossos lábios.
Se o seu menino mentir, irmã Rosângela, não dá varada nele, não. Ajoelhe e diz, Deus, perdoa meu filho. Espírito de mentira não sai com vara. Se eles pecarem e forem lá no mundo, pecado não se apaga na vara, se apaga com sacrifício. E aí você vai diante de Deus e diz, Deus, perdoa os meus filhos. Cadê o seu cordeiro? É o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Você vai acabar com os conflitos da sua casa. Você não tem que fazer seu menino ser cristão na força, na marra, bater nele para ele ser cristão. Você tem que ir em Deus e dizer, Deus, não é menino, é Deus. São direitos que você tem, são direitos que nós temos, que o profeta vem e abre para nós. Não é simplesmente dizer que há uma eternidade, dizer que há um milênio, dizer que há coisas fantasiosas. É Ele vir e nos mostrar como nós usamos o grande poder de Deus dentro da nossa família, dentro da nossa saúde, dentro do nosso trabalho. Vamos acabar com os nossos conflitos. Vamos acabar com as nossas guerras. Vamos acabar com a ação de Satanás nas nossas vidas. Através de quê? Através dos segredos de Deus contado para nós em todo culto. Eu acho que no encontro lá em Brasília eu vou pedir os pastores tudo para juntar e orar para mim. Porque se a sua oração vai mais alto? Eu vou esperar quando vier um pastor de fora aqui, ele vai trazer outro Jesus? Porque Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo, terça, quarta, quinta e domingo. Ele é sempre o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo no culto de oração, no culto de ceia, no encontro. Jesus Cristo é o mesmo, pregado pelo Rodrigo, Samuel, irmão Leio, pastor Vanderlei. Ele é o mesmo Jesus. Os homens é que são diferentes. A grande dificuldade de Deus é convencer você disso. Eu não posso. Deus não me livra de câncer, não me livra de tuberculose, não me cura de nada, me cura dos meus complexos. Tire de mim isso. Se Ele tirar de você isso, se você alcançar isso, acabou. É a notícia que chegou. Seu exército venceu. Você quer dizer que eu sou vencedor, minha nação é vencedora, meu Deus é vencedor e eu estou preso aqui nisso? Peraí, eu vou abrir esse cadeado, eu vou romper com essas grades, porque eu sou vencedor. Toma isso para a sua vida. Dá para o senhor fazer uma fila de oração? Dá. Dá para eu fazer uma fila de oração? Se o resto da igreja quiser ir embora, nós ficamos aqui e oramos até amanhã cedo, com muito prazer. Mas se tu creres, se você quiser ir embora curado, apenas creia. Nossa, parece que naquela hora o senhor estava vendo alguma... Não estou vendo nada não, só estou confiado na palavra. A nossa fé não está baseada na sensação, não está baseada na oração, não está baseada no fantástico, está baseada na palavra. Ele disse, aquele que crê. Se você quiser ir embora, crendo, a tua fé te salvou.
Oh, meu Deus! Se nós quisermos entender isso, irmão Samuel, as pessoas dirão, aquilo é uma super igreja, porque não tem necessidade de colocar as mãos, não tem necessidade de levar nem o lenço do irmão Brana, não tem necessidade de pegar uma fita, não tem necessidade de nada. Eles simplesmente, lá do banco clero, disseram, isso é para mim. Eu tenho direito. Satanás, sai do meu terreno. Aonde você mora? Eu moro aqui nessa carne. Como é que eu vou deixar Satanás morar aqui no meu terreno? Satanás, sai daqui. Sai do meu terreno, isso aqui é meu. Deus me deu, eu tenho escritura dele. Oh, Deus, oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E você que decidir ser curado hoje, ser curada hoje, não é para ficar mal amanhã, viu? Não é para você ficar falar, quando eu estava lá naquela atmosfera boa, eu estava bem, agora eu estou mal. Não. Essa atmosfera é direito seu também. Você pode levar isso. Dizer, Satanás, eu não quero você ao meu redor. Senhor, me dá os meus 3 metros de auréola. O profeta diz que ao nosso redor existe uma auréola de 3 metros de amor. Satanás não pode romper com isso. Eu estava muito bem lá e depois quando eu fui para casa eu fiquei mal. Não fique mais. Agora é de uma vez por todas. Lute por isso. Não deixe, tudo que você lutar e vencer será seu. Quando Israel chegou no Egito, eles vieram em Jericó, derrubou Jericó e Jericó nunca foi deles. Eles vieram noutra cidade, acabou com aquela cidade, aquilo não era Deus. Daqui a pouco eles chegaram na fronteira, Deus diz assim, a partir de agora, aonde vocês colocar a planta dos vossos pés, seus. Irmão, aí todo mundo ficava com vontade de ter o pé maior, né? De dar mais passo. Aqui é meu, isso aqui também é meu, aqui também é meu. E você, o que queres? Eu creio em Deus assim. Porque eu vejo o profeta crendo em Deus dessa maneira. Vamos levantar as nossas mãos a Ele. Senhor, esta é a Tua igreja, Senhor. Esta é a Tua noiva, Pai. Crendo em Deus. Crendo em Deus. Nós sabemos que estamos indo embora. Oh, meu Deus. Mas tudo é direito nosso. Faraó chegou a dizer para Moisés, podia ir, mas deixar algumas coisas. Ele diz, nem uma unha. E agora, ó Deus, estamos indo embora. Mas nenhuma unha. Nós não vamos deixar para trás nossos direitos. Satanás não irá dizer, eles foram, mas eu tirei isso. Eles foram, mas nunca foram felizes. Eles foram, mas nunca foram vencedores. Não! Porque a nossa promessa é, aquele que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Deus, abençoa o teu povo nesse instante. O Senhor sabe que eu teria o prazer de orar pela igreja inteira nessa noite, ó Pai. Seria para nós uma grande glória fazer isso.
Eu tenho o irmão Samuel ali, o irmão Rodrigo. Nós teremos o prazer, ó Deus, de fazer 3 filas aqui e orar por toda a igreja, Pai. Mas o prazer do Senhor é muito maior quando todos puderem dizer: eu creio nisso e eu vou levar aquilo que eu recebi. Eu recebo a palavra de Deus e a palavra será a minha vitória. Deus, assim como nas campanhas do profeta na África, um só recebia a imposição de mãos e 25.000 eram curados. Esse não é um culto de cura, não é um tempo de campanha de cura, mas o Senhor é curador todo dia, toda hora, todo momento. O Senhor é libertador em todos os momentos. O Senhor é consolador em todos os momentos. Então, ó Deus, permita agora mesmo essa atmosfera de fé inundar cada coração e cada pessoa possa sair, desde mim, a minha própria vida, até nossos diáconos lá na esquina vigiando os carros, que esta atmosfera possa inundar as nossas vidas, ó Pai, e cada um de nós possa adquirir essa bênção gloriosa, seja libertação, seja cura, seja consolo, seja ressurreição, o que for, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Deus vos abençoe, irmãos. Deus te abençoe. Creia. Sua fé não está numa sensação, não está em uma experiência, está na palavra. Domingo nós estaremos reunidos para a Santa Ceia. Deus abençoe. Até lá.